Bem-vindos à Quimérica. Eu sou a Aline e é um prazer ter você aqui. Hoje vou narrar o texto O Segredo de Criar e Viver, escrito pela Érica. O Segredo de Criar e Viver. Lembro que li o Cartas para um Jovem Poeta, de Rilke. A troca de cartas entre Rilke e o jovem poeta é inspiradora e também revela a generosidade do escritor ao dedicar um pouco de seu tempo a escutar o outro, a pensar em incentivos e a conversar. Gostei do livro, porém de seus pontos mais memoráveis, ao menos para mim, foi o prefácio de Cecília Meirelles. As palavras de Cecília Meirelles são intensas e gentis. O prefácio dela é curto e bem pontual. Talvez por isso tenha me marcado tanto. Ou talvez porque eu me impressionei com a força dessa poeta. Órfã de pai e mãe, ela foi criada pela avó. Enfrentou muitos obstáculos, o suicídio do primeiro marido, a criação das 3 filhas, a atuação na educação e pedagogia. E ainda conseguiu escrever poesia, prosa, crônicas, e de tal maneira que sua escrita venceu o tempo. Cecília é um exemplo de força, não apenas em sua literatura, mas na construção de uma vida plena, mesmo em realidade difícil. Sobre o prefácio. Cada tópico que Cecília recomenda é precioso. Leia demoradamente, com calma, leia em voz alta e sinta como cada um deles se ondula em círculos concêntricos que se expandem, como pedrinhas lançadas nas águas de um lago. Perceba como suas recomendações vão além de conselhos para o bem escrever. Ela nos convida a adotar uma nova maneira de entender o mundo, a estar atento aos detalhes. Ao abrir nossos olhos para essa sensibilidade, Cecília nos ensina que a criação significativa nasce de nossa capacidade de contemplação da realidade em busca da beleza. A criação artística será tão ampla quanto for a sensibilidade. Vamos ao texto do prefácio. É fácil encontrá-lo na internet. Reproduzo aqui apenas um trecho. Abre aspas. O Rilke dessas cartas é como um intermediário de mistérios, uma espécie de oráculo que se consulta e em que se crê. Podem ser resumidos os conselhos do poeta em algumas linhas. Escrever só por absoluta necessidade, evitar temas sentimentais e formas comuns, escolher as sugestões oferecidas pelo ambiente, a imaginação e a memória. Não dar importância aos críticos, não ler tratados de estilo. O resto é muito mais importante, uma vez que a parte formal da arte acaba sempre por se realizar, quando atrás dela há uma imposição total de vida transbordante. Por isso, aplica-se a valorizar aos olhos do jovem Capus a necessidade de um mundo interior, de uma clarividência, de um gosto da solidão, constante e inteligente, de uma visão diversa do amor, de uma ternura pela natureza e pelos mínimos aspectos das coisas, de uma paciência interminável, de uma aceitação leal de todas as dificuldades, de uma fidelidade à infância, de uma expectativa de Deus, de uma compreensão mais humana da mulher, de uma disciplina poética humilde e vagarosa. Fecha aspas. O prefácio de Cecília Meirelles não apenas apresenta Rilke, mas acende uma chama. Suas palavras lembram que escrever é resistir, é escutar a si mesmo e não desistir, além de valorizar o silêncio como potência criativa. É um convite à esperança, à inspiração constante e à coragem de continuar. Para ilustrar o texto, há 2 fotografias. Primeira fotografia. A imagem mostra o poeta e romancista austríaco Rainer Maria Rilke. Uma de suas obras mais famosas, Cartas a um Jovem Poeta, é uma coletânea de conselhos sobre a vida, a arte e o ato de escrever. Nascimento 4 de dezembro de 1875, Praga, Tchequia. Falecimento 29 de dezembro de 1926, Montreux, Suíça. Segunda fotografia. A imagem retrata a poeta, jornalista e professora brasileira Cecília Meirelles em sua mesa de trabalho. É autora de várias obras. Uma das que mais gostei foi o livro Cânticos. O nascimento dela foi em 7 de novembro de 1901, em Rio Comprido, Rio de Janeiro,
e o falecimento em 9 de novembro de 1964, em Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Queridas pessoas, foi muito bom ter vocês até aqui. Espero de coração que o texto tenha inspirado você. Queremos ler seus comentários e conversar com você. Se puder, colabore, curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal. Aproveito para me apresentar com mais calma. Eu sou amiga da Érica há 24 anos. A gente se conheceu no trabalho, na editora, na área de revisão. Ela me convidou para narrar esse texto. Meu nome é Aline, eu tenho 48 anos, sou uma apaixonada por literatura, por livros, também por animais, especialmente pelos cachorros. Deixo um abraço aqui a todos vocês e até a próxima.